Bom, então vamos começar. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Em nome da CDO Portugal, sejam bem-vindos a este encontro 10 minutos de esperança, testemunhos do trabalho em tempos de pandemia. Para quem não conhece a CDO, 2 ou 3 linhas só, dizer que a CDO nasceu, chama Companhia das Obras, nasceu em Itália em 1986 e está presente aqui em Portugal desde 2009. Para além de Portugal, ainda uma série de outros países. A CDO existe para promover a presença digna das pessoas no contexto social e laboral, bem como das obras e das empresas na sociedade, assim como a partilha de experiências baseado nos princípios da colaboração, da liberdade responsável, da solidariedade e da subsidiariedade. E é isto, basicamente, que vamos procurar fazer aqui hoje, fundamentalmente, partilhar experiências que cada um dos nossos 5 amigos, participantes, tem para nos dizer. Queria dizer-vos também que a vossa presença nesta iniciativa é de facto muito importante, porque vamos, como eu disse, partilhar testemunhos de pessoas concretas, nas suas atividades profissionais reais, nestes tempos particularmente diferentes e provocadores. A pandemia, efetivamente, trouxe-nos muita insegurança, pôs em causa as nossas certezas. Os cálculos humanos, num ápice, tornaram-se finitos e limitados. Incapazes de dar uma resposta, perdemos o controle. Sentimos que o nada avança. O nada dos nossos projetos, dos nossos cálculos, das nossas certezas. Precisamos mesmo de sair deste niilismo. Como nos dizia Javier Prades, numa conferência do ano passado, em plena pandemia, nos finais de abril, ele dizia: há falta de confiança. É preciso confiar para que a razão não fique paralisada. O homem, de facto, precisa de voltar a confiar. Confiar em algo maior e que nos aponta o caminho, dentro das circunstâncias reais da nossa vida, sejam elas fáceis ou difíceis. Este sim a esta relação de confiança é a resposta cristã às dificuldades criadas pela pandemia. Numa conferência recente organizada pela Católica por ocasião da comemoração dos 65 anos da Caritas, uma irmã brasileira que participava nessa conferência, na sua intervenção, utilizou muitas vezes o verbo transformar. Questionada sobre essa utilização recorrente, ela disse: de facto, transformar é muito importante e por isso o referi tantas vezes. Mas antes de transformar, o homem precisa de esperançar. É isso. Deus desperta o coração do homem, dá-lhe a esperança para transformar o mundo. Os 5 testemunhos que vamos ouvir de seguida têm tudo a ver com isto. São testemunhos de esperança e de transformação. Todos muito diferentes entre si, mas com um ponto em comum: a confiança que vem da esperança e a certeza de que vale a pena confiar e entregar o nosso trabalho e o nosso esforço para algo maior e que nos leva a olhar o mundo e os outros de maneira diferente. Vamos começar então. Começamos com o Pedro Líbano Monteiro. O Pedro é casado, tem 5 filhos e 7 netos. Formou-se em Economia na Católica. Na sua vida profissional passou pela banca de investimento, pela consultadoria financeira e desde 2003 está na gestão hospitalar no Grupo Luz Saúde. O Pedro é atualmente administrador executivo do Hospital da Luz, Lisboa. Os hospitais têm estado literalmente na linha da frente na luta contra a pandemia. Mas como se vive esta pandemia e toda esta situação dentro do hospital? Pedro, passo-lhe a palavra agradecendo antecipadamente o seu testemunho. Obrigado, Luís. Deixa-me agradecer-te a organização e o esforço de juntar todos e também já agora queria uma palavra à Maria Durão, que me telefonou assim num dia qualquer e obviamente como era a Maria Durão tive de dizer que sim
E é sempre bom poder olhar para trás e poder olhar o que fizemos e pensar um bocadinho porque é que andamos a fazer, não é? O que é que mudou? Pronto, deixem-me, como sou o primeiro, tenho esta possibilidade de fazer uma coisa muito boring e depois a seguir os outros vão ser espetaculares, mas tantos vocês já se esqueceram, é ótimo. Mas vamos lá ver, isto tudo começou no dia 2 de março, quando foi anunciado, tivemos o primeiro caso de Covid, uma emoção, nós já tínhamos visto coisas, imagens na China e tal, e mais não sei o quê, mas aqui parecia uma coisa ainda muito estranha. Obviamente já estávamos preparados e estávamos nós no grupo há uns meses atrás, logo que isto começou na China, estávamos já a fazer aumento de estoques das famosas máscaras, que ninguém conhecia e que agora não vivemos sem elas, e coisas assim parecidas que percebemos que ia haver uma grande confusão em termos hospitalares. Portanto, nesse dia 2 de março, de facto, começou esta história. E depois, no dia 9, portanto, começaram um caso, 2 casos, 4 casos e tal, e no dia 9, foi uma segunda-feira, nós reunimos em comissão executiva e compreendemos nesse momento que íamos estar com um filme muito complicado. Quer dizer, eu fui ver a minha agenda, agora estava a olhar o que é que eu fiz na semana anterior, e a semana anterior tinha assim umas reuniões normais, tipo analisar a rentabilidade, falar com novos produtos, não sei o quê, e também tinha assim umas notas giras que era marcar almoço com... Então, aquelas coisas que nós deixámos de fazer. E depois, na outra semana a seguir, portanto, na semana a partir do dia 9 para a frente, era só Teams, Covid, não sei o quê, Covid. Portanto, muito engraçado olhar a agenda. E nessa altura, eu lembro do fim do dia 2, tivemos o dia todo reunidos, e no fim desse dia 9 eu percebi, cheguei muito cansado a casa, e percebi, isto é uma coisa, pronto, é uma grande tempestade, e portanto senti-me muito pequenino, e todos nós nos sentimos muito pequeninos perante aquilo que vinha em antecipação. Ainda não tinha acontecido, mas em antecipação. E esta constatação que estávamos numa guerra, mas desta vez não nos podíamos sentar no sofá a ver as bombas caírem em Bagdá, porque a guerra nós éramos os soldados desta vez. Portanto, portanto, não podíamos ir embora. Portanto, as pessoas estavam a contar connosco e não podíamos desistir, pura e simplesmente, e fugir. Pronto, no dia 13 de março, foi no fim, na sexta-feira já estava tudo a fechar-se em casa, em pânico, mais ou menos. No dia 16, o hospital estava, que é a segunda-feira, o hospital estava vazio, e no dia 19 foi lançado o primeiro estado de emergência em Portugal. Nesse mesmo dia, recebemos o primeiro doente de Covid, e entre estes, portanto, entre o dia 9 e o dia 16, tivemos de fazer circuitos novos dentro do hospital, tivemos de criar todo o processo de proteção, porque a nossa missão tinha que ser muito proteger os doentes, proteger as pessoas e proteger os doentes de Covid também, quer dizer, portanto, porque estavam todos a coexistir, portanto, tivemos de partir o hospital. Portanto, foi uma fase muito trabalhosa, muito interessante perceber como as pessoas todas juntas trabalham melhor, e perceber como, de repente, reuniões que se faziam a nível nacional com 20 e tal unidades, espalhadas desde lá de cima de Valença até ao Funchal, podiam, de repente, à distância de um clique, estar todas ali reunidas a conversar, e foi muito interessante, assim como nós estamos agora. Provavelmente, se isto fosse no outro normal, não neste novo normal, nós não teríamos conseguido. A coisa foi isso, fizemos logo uma linha de apoio psicológico, uma linha de apoio aos nossos colaboradores para responder questões sobre encontrei-me com alguém com Covid na rua, o que é que eu faço? E pronto, não se esqueçam que a esta altura ninguém sabia nada, não é? Portanto, nós hoje estamos com um ano disto, já vivemos relativamente confortáveis com o Covid, já muitos de nós tivemos, e portanto não é assim uma coisa complicadíssima. Mas na altura ninguém sabia. Portanto, a primeira vez que entrou um doente de Covid no hospital foi assim um momento, como devem imaginar, tudo aos saltos, mas só tratou desse doente quem foi voluntário. Nós optámos por fazer isto desde o princípio. Achámos que era uma maneira interessante de tomar, quer dizer, de abordar esta nova coisa. Era uma novidade e achámos quem quer. Pronto. Houve sempre voluntários e nunca nos faltou. Nunca nos faltou. Depois, é muito interessante, o nosso desafio era
como é que preparamos o hospital e como é que nós chegamos às 17 mil pessoas, que é a Luz Saúde, ou às mais de 2 mil pessoas que andam no hospital. Como é que nós chegamos lá, se nem sequer podemos ir lá ter com elas? Cada uma está no seu internamento, cada uma está na sua zona. Como é que nós falamos com essas pessoas? E, portanto, o desafio foi, vamos ter que escrever, vamos ter que comunicar. No fundo foi isto, a partir desse dia, o lema foi absolutamente obrigatório, toda a gente tem que comunicar. E quanto mais nós comunicarmos e explicarmos o que é que estamos a fazer, mais as pessoas vão reagir e mais as pessoas vão trabalhar. É porque, para um hospital funcionar, obviamente é preciso médicos, e vocês gostam, conhecem e tal, mas depois é preciso também enfermeiros e auxiliar de ação médica. Mas é preciso depois alguém que limpe o quarto. E o pessoal de limpeza também tem que estar presente, mas é preciso também que haja alimentação e, portanto, também tem que haver gente a cozinhar, tem que haver gente a levar a comida até lá, mas também tem que haver gases medicinais por todo lado. Os engenheiros têm que estar presentes, a equipa de manutenção tem que estar presente. Portanto, todos fazemos parte deste ecossistema que é um hospital, que é um ecossistema muito interessante, muito desafiador todos os dias, mas fantástico, mas todos fazem parte. E eu acho que o que se ganhou por trás das máscaras, quando depois daquele momento de pânico, o que se ganhou foi toda a gente perceber que tinha um papel a fazer. E o papel era importante, não era assim um papel de menor importância. Por exemplo, aquilo que aconteceu no Hospital Amadora Sintra, que foi muito notório, se quiserem, aquilo é a rede de gás, portanto, a rede que transporta o oxigênio para cada doente. Como sabem, no Covid, basicamente eles têm que levar muito oxigênio, cada um tem que ser muito oxigenado, e o que aconteceu é como se fosse na nossa casa quando todos tentam tomar banho ao mesmo tempo. Portanto, o oxigênio não chegou aos sítios. É a mesma coisa. Não explodiu nada, não aconteceu nada de especial, só que não é normal todos os doentes de um hospital terem a mesma patologia e todos precisarem da mesma coisa. Portanto, foi isso que aconteceu. E portanto, percebeu-se aí a importância decisiva do pessoal da manutenção, do pessoal dos abastecimentos, e eu acho que toda a gente tomou consciência disto. Isto era uma mensagem importante, e o que nos aconteceu? Conseguimos fazer isto, e um mês depois estávamos a lançar um desafio interno dentro do hospital que se chamava Retomar a Atividade no Novo Normal. Portanto, no dia 27 de abril, começámos, digamos assim, a puxar ativamente os doentes, porque os próprios médicos estavam impressionados com aqueles doentes que absolutamente tinham que vir ao hospital, estavam-nos a falhar. E, portanto, eles estavam a ficar pior, estavam a ficar descompensados, estavam a não ser diagnosticados, e, portanto, nós tivemos logo, portanto, um mês depois, conseguimos retomar, puxar outra vez os doentes para vir ao hospital, e lá por volta de junho, julho, estávamos quase ao nível em que estávamos antes da pandemia. Todos, obviamente, de máscara e tal. Portanto, aí foi muito interessante perceber que o que as pessoas queriam, no fundo, todos, era que passássemos por eles a agradecer. A agradecer o estarem presentes, não terem fugido, o terem feito o seu trabalho. Se calhar, claro, é óbvio que sim, mas era muito importante este momento, o momento de obrigado. E, portanto, todas as nossas comunicações começavam por agradecer e falavam rapidamente, diziam coisas importantes, mas esta aqui era fundamental, agradecer, explicar que todos eram importantes para o objetivo comum. Mas pronto, já me estou aqui a dizer que tenho muito pouco tempo, isto é muito rápido, mas o vírus deu-nos uma acalmia no verão, como sabem, não é? Conseguimos, e aí começámos a perceber que era possível, que já não tínhamos vergonha de andar de máscara, que as coisas funcionavam, que o mundo não tinha acabado, que afinal havia uma série de alarmes que afinal não eram precisos, havia outros muito complicados, como também já se percebeu, mas continuávamos nesta maré de explicar a todos que eram importantíssimos. É quando as pessoas se veem menos, tem que se comunicar mais esta mensagem. E até uma vez recebi um texto do Dom Tolentino Mendonça, muito interessante, já não me lembro bem qual é o contexto, mas eu tirei uma frase que até resolvi partilhar lá com o hospital, e que dizia uma coisa, aquilo que nós tentámos fazer no dia-a-dia, estava aqui muito bem dito, que é, sem nos tocarmos, podemos reaprender
o valor da saudação, o estímulo de um cumprimento, a incrível força que recebemos de um sorriso ou de um olhar. Portanto, é uma frase simples, de alguém que escreve bem, com certeza, mas que nos diz exatamente isto. Ou seja, mesmo quando não temos nada, aparentemente nada para dar ou para fazer, temos imensa coisa e temos imensa possibilidade de fazer. Isto foi giro porque as pessoas gostaram de sentir-se parte de uma coisa, se calhar, um bocadinho mais emocional e menos profissional, mas que funciona nestes momentos. E depois é assim, dentro desta nova normalidade, e vou tentar acabar rapidamente, aconteceram coisas anormais, mas dentro dessa normalidade tudo é possível. Aconteceu que de repente o hospital de Amadora Sintra ficou sem tal rede de oxigênio, ficou sem oxigênio, não estava a conseguir tratar os doentes e obviamente recebeu um telefonema nosso, não meu, mas nosso, a dizer, olha, estamos disponíveis, se quiserem venham para aqui. E portanto, numa altura em que não era nada suposto haver, sabem sempre este tema do público-privado e a saúde, e mais não sei o quê, sempre todos à luta, de repente estava metade da equipa era do Amadora Sintra, metade da equipa era nossa, obviamente o tema fundamental qual é? É o doente. Portanto, quando as pessoas se sentam no que é essencial, tudo o resto aparece quase que milagrosamente, todos os preconceitos, todas as dificuldades são absolutamente resolvidas no ápice. E mais ainda, um dia telefona à Ministra da Saúde a dizer, olha, temos aqui uns alemães e, portanto, também querem que vão ocupar aí uma parte do vosso hospital, soldados alemães, portanto. E nós temos, pois, com certeza, tudo normal, isto aqui não há problema nenhum, venham à vontade. Ainda lá estão e estão contentes. E, portanto, ia tratar doentes, que é a função deles. Mas é engraçado, obviamente que eles estão super felizes, estão a receber, eles costumam ir para o Afeganistão, estão a perceber, portanto, eles costumam ir para zonas de guerra, onde são completamente triturados e absolutamente massacrados pelos locais. Neste caso, aparecem os soldados alemães e, quando passam na rua e são reconhecidos, toda a gente lhes faz assim, como que agradecidos por terem vindo da terra deles ajudar-nos. Portanto, é muito curioso as coisas que vão acontecendo. E pronto, olha, havia imensas coisas para contar, imensas histórias, mas só para vos explicar isto, portanto, é focar no essencial, perceber o que é o objetivo principal, comunicar, toda a gente é essencial, porque senão não funciona. Pronto, e temos sempre alguma coisa para fazer, mesmo quando não temos nada, temos o tal sorriso, o tal cumprimento e a tal força do estímulo que vem de um cumprimento verdadeiro. Pronto, obrigado e passo a palavra ao Luís. Obrigado, Pedro. Foi um excelente testemunho, de facto, que nos abriu um bocadinho mais uma perspectiva que nem sempre temos dos hospitais, não só nos aspectos organizacionais, nós ficamos sempre com a ideia que tudo tem de funcionar dentro dos nossos preconceitos. Achamos que isso é uma coisa que tem de funcionar e ponto, e esquecemos do trabalho e da logística toda que é necessária, mas sobretudo aquilo que o Pedro transmitiu da componente humana, da importância das pessoas numa organização, e quando se põe as pessoas à frente, sejam doentes, sejam os próprios colaboradores e toda a gente que trabalha no hospital, as coisas funcionam, as coisas acontecem. E eu acho que este é um exemplo fantástico. E até a gente se esquece se não tivesse falado disso, a gente até se esquecia dessas quesílias políticas do público e do privado, porque de facto isso não é certamente o fundamental no trabalho e sobretudo nesta gestão tão difícil da pandemia. Muito obrigado, Pedro. Eu passava à Margarida, a Margarida formou-se em reabilitação psicomotora na Faculdade de Motricidade Humana. Trabalha no projeto chamado SEMEAR desde 2016. Este projeto promove a inclusão socioprofissional de adultos com DID, dificuldade intelectual e de desenvolvimento, através da formação técnica no setor agroalimentar. A pandemia trouxe muitas mudanças na vida profissional da Margarida, decorrentes das próprias alterações dinâmicas do SEMEAR. Margarida, passo-lhe agora a palavra para nos dar o seu testemunho. Muito obrigado.
Obrigada, Luís. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Como dizia o Pedro, é uma oportunidade ótima de nos darmos conta, e digo isto pessoalmente, de me dar conta daquilo que me aconteceu este ano. Portanto, eu para explicar um bocado o que aconteceu no meu trabalho, tenho que contextualizar um bocado o semear, e é um bocado complexo, portanto, acho que vamos estender um bocado nisto, peço desde já desculpa, porque o semear é um projeto, é um programa que tem 3 projetos diferentes, e começou em 2014 com formação para adultos com DID, no setor agroalimentar de facto, e foi onde eu comecei a trabalhar. Acontece no ISA, na ajuda, e desde 2014 que acontece aí. É o programa, é o projeto que nós chamamos a Academia. Portanto, começou com a Academia em 2014 e depois, paralelamente, por 2 razões diferentes, começaram 2 negócios sociais. Portanto, hoje em dia, o semear é um triângulo entre a formação, a academia, a terra, que é uma exploração agrícola, que começou em 2016 com 2 engenheiros agrónomos e um grupo dos formandos originais, portanto, começou focado na agricultura, mas também na inclusão profissional das pessoas com deficiência, portanto, com estes 2 focos. E temos também a mercearia, que é um negócio social também focado na empregabilidade de pessoas com deficiência, nomeadamente antigos formandos nossos da academia, e que, portanto, tem também a vertente económica. Portanto, nós temos uma dinâmica no semear muito própria, de ter 3 projetos diferentes, com equipas muito diferentes. Portanto, a academia tem uma equipa de técnicos que se preocupa muito com a vertente pedagógica, com a vertente da evolução da própria pessoa, da empregabilidade, e depois os 2 negócios têm a vertente social, de facto, mas também têm que se preocupar com as questões económicas, e é uma equipa, e são 2 equipas que não têm técnicos, têm engenheiros agrónomos, têm gestores, são equipas muito diferentes que trabalham de maneira muito diferente, e os 3 projetos são em espaços diferentes. Portanto, a comunicação no semear tem este desafio de ter 3 projetos que se complementam, porque os negócios sociais são espaço de formação prática da academia, e a academia também precisa, portanto, os negócios sociais precisam da academia, e a academia precisa dos negócios sociais para esta dinâmica. É bom que haja uma boa comunicação, é bom que se complementem, é muito difícil fazê-lo com equipas muito diferentes e em espaços diferentes. Portanto, acontece a pandemia, acontece o confinamento, e isto, nestes 3 núcleos, teve impactos diferentes. Eu vou focar-me no impacto que teve na terra, porque foi onde eu estive mais presente e onde, para mim, pessoalmente, teve mais impacto. Portanto, a terra, que é a exploração agrícola, é um projeto que faz produção biológica de legumes, e tinha, desde antes da pandemia, tinha um modelo de negócio de distribuição de cabazes. Mas nós tínhamos encomendas de cabazes que justificava a entrega em, penso que, 3 pontos-chave em Lisboa e Oeiras. Começa a pandemia, entramos em confinamento e nós abrimos a possibilidade da entrega em casa. E do dia para a noite as encomendas dispararam. Portanto, o número de encomendas de cabazes mudou muito em muito poucos dias. E isto obrigou que a equipa da exploração entrasse um bocadinho, não em pânico, mas a que se reorganizasse e que pedisse ajuda ao resto do semear. Portanto, o que aconteceu foi que, de repente, nós tínhamos no espaço da exploração, que é em Oeiras, uma equipa, a equipa da terra, e elementos dos outros 2 projetos. Uma dessas pessoas fui eu. A academia começou a entrar em teleacademia, portanto, o volume de trabalho para os técnicos, e, portanto, foi facilitador. Foi uma altura em que os técnicos, de facto, puderam ajudar, não é? Portanto, por causa da dinâmica toda. E, portanto, de repente nós tínhamos na terra a presidente do semear, da associação toda,
tínhamos a direção técnica da academia, tínhamos técnicos da academia, tínhamos pessoas da mercearia, pronto, não tínhamos imensa gente, mas tínhamos uma representação de cada pessoa, de pessoas dos outros projetos. E isto criou uma possibilidade de comunicação que parece-me que nós nunca seríamos capazes de pensá-la, porque durante alguns meses, na vida concreta e nos problemas concretos do dia-a-dia, tínhamos uma equipa de pessoas muito diferentes, como já disse, que tinham que se confrontar juntos com aquilo que estava a acontecer. E, portanto, de repente tínhamos os técnicos e a direção técnica a confrontar a maneira de fazer cabazes com, de repente, os gestores da terra, e de repente há um problema naquele dia e a técnica tem uma abordagem, o gestor tem outra, o engenheiro agrónomo tem outra, e, portanto, diante da realidade, dia a dia, foi preciso dar uma resposta, e dar uma resposta juntos. E, portanto, isto permitiu uma comunicação que vários anos de muitas reuniões e de muitas tentativas, verifico que houve um crescimento na relação que se construiu entre projetos que foi muito benéfica. E depois, portanto, isto. E para além de que nunca seria pensável, nós nunca poríamos nos planeamentos que a diretora técnica ia estar 2 meses a lavar legumes para poder entrar em relação com o gestor da terra, não é? Portanto, a coisa falou mais alto e foi preciso responder. Às tantas, ao fim de... Isto aconteceu de março a julho, às tantas, a uma dada altura, eu estou na exploração, a trabalhar, e vem a minha diretora técnica da academia falar comigo e diz-me: olha, Margarida, precisamos aqui de ver uma coisa. Nós estamos a perceber, nós, equipa de gestão, equipa da direção do SEMIAR, estamos a perceber que tem sido muito importante nos últimos 2 meses estar cá uma técnica, e nomeadamente estás cá tu. Estamos a ver que o teu trabalho está a dar frutos e é importante haver aqui na Terra uma técnica. E, portanto, queríamos te convidar a começar a trabalhar aqui. Vais fazer a ligação entre a terra e a academia e a mercearia, portanto, vais ser um ponto de ligação dos 3 negócios, e vais fazer o trabalho técnico que estás a fazer agora, vais fazer, se quiseres e se aceitares, vais fazê-lo. E pronto, eu aceitei e desde aí o meu trabalho mudou. Portanto, criou-se uma função nova a partir daquilo que estava a acontecer ali. E eu achei extraordinário, primeiro porque tenho todo o gosto em aceitar o desafio e no trabalho que tenho agora, mas também pelo risco que a minha diretora tomou. Portanto, não só respondeu às circunstâncias estando lá, e tomou o risco de olhar, é bom, vamos arriscar por aqui, porque quer dizer, nós somos uma IPSS, nós não temos imensos recursos para estar a gastar em funções novas e pronto, portanto, eu quero acreditar que eu fiz muita falta na academia, mas foi um risco que se percebeu a partir da realidade. E pronto, o principal era isto. O que eu queria deixar de importante também sobre isto... não, exato, desculpem, eu também queria dizer uma coisa, que é, depois de sair da exploração, eu depois fiquei na exploração, mas depois de sair da exploração, a minha diretora, a diretora técnica, depois voltou para a academia, voltou para a formação. E agora, neste momento, nós estamos a reestruturar a metodologia toda da formação, estamos a fazer um trabalho de fundo complexo e importante, que surgiu da experiência que a diretora teve durante aqueles meses. E, portanto, a dinâmica hoje do SEMIAR mudou, está diferente pelo que aconteceu na pandemia no último ano. Não só na terra, não só na dinâmica dos 3 projetos, mas também na forma como as coisas se fazem. E queria fazer uma ressalva em relação a isto, que é a única coisa que aconteceu por consequência direta da pandemia foi o pedido de cabazes que aumentou. A partir daí foi uma resposta alegre e empenhada a uma circunstância que estava a ser exigida. Porque parece-me que não é nada óbvio e para mim não é,
e é uma coisa para a qual eu, de facto, dou-me conta que olho muito no meu dia-a-dia, que de repente, de um dia para o outro, quer dizer, pessoas que têm um papel importante na associação se vejam a lavar legumes durante 3 meses, ou se vejam a apanhar batata durante 3 meses, ou se vejam a fazer tarefas que aparentemente são menores e podem até ser consideradas um bocadinho uma humilhação, e que o façam contentes e que a partir daí tenham ideias que mudam a maneira como nós trabalhamos. Porque, quer dizer, podiam perfeitamente chegar, fazer o que têm a fazer, pronto, quer dizer, temos que estar este mês a salvar um bocado a terra enquanto as coisas não se reorganizam, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um trabalho com alegria, e que a partir daí, hoje, as coisas estão diferentes pelo sim que aconteceu nessa altura. E outra coisa que... só mais uma frase, que é, não é que este ano tenha sido espetacular e agora está tudo espetacular. Eu tenho muito mais problemas do que tinha antes da pandemia. Tenho um trabalho bastante mais difícil do que tinha antes. Mas, de facto, que eu consigo olhar para estes problemas como a minha diretora conseguiu olhar para a pandemia, não é? Com esta alegria e com esta simplicidade de responder ao que está a acontecer. Pronto, acho que cumpri o tempo. Obrigado, Margarida. Outro excelente testemunho enfim, e que tem tudo a ver com esta resposta que as pessoas perante as circunstâncias dão ou não dão. E, de facto, estamos a dar aqui testemunho de situações em que as pessoas, de facto, responderam positivamente àquilo que eram as novas realidades e não se queixaram, não se lamentaram, não pediram nada a ninguém. Simplesmente reorganizaram-se, encontraram novas soluções, e quando assim é, como já vimos no exemplo anterior, as pessoas aderem, as pessoas colaboram e as pessoas têm alegria. A Margarida utilizou várias vezes a palavra alegria. Eu acho que é isso, é a alegria das pessoas que dizem sim com confiança e com esperança. Muito obrigado, Margarida. Excelente intervenção também. Vamos agora para a nossa terceira intervenção, e é o Bruno Borges. O Bruno tem 29 anos, tem 3 filhos e tem muito trabalho feito em prol dos jovens do seu bairro, Alta de Lisboa. Gera desde 2013 uma academia de artes marciais que foi criada do zero, com o seu empenhamento e de alguns outros amigos. Em setembro de 2019, portanto, nas vésperas do início da pandemia, a academia ganhou novas instalações, tendo chegado a ter cerca de 120 inscrições. Muitos deles jovens que são apoiados num projeto social. A pandemia trocou-lhe as voltas. Perante o cenário de confinamento que limita atualmente a academia aos atletas federados, e para evitar o encerramento anunciado da churrasqueira que era gerida pelo seu pai, Bruno dá o salto e agarra o negócio da família. Como é isto, Bruno, de saltar do jiu-jitsu para a restauração no meio desta pandemia? Conte-nos lá a sua experiência. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruno, mais conhecido por Chola, entre os amigos. Uma breve introdução acerca daquilo que eu faço. Eu dou aulas de Jiu-Jitsu desde 2013, num projeto que é a Young Zillion, que muitos dos amigos aqui conhecem e ajudam, como podem. E desde então, desde 2013 para cá, nós temos um trabalho junto com os jovens, onde eles não pagam para frequentar as aulas de Jiu-Jitsu. As aulas são completamente gratuitas. Tentamos também ajudar eles no ensino, na educação, na escola e na família. Tudo com apoio de muitos amigos, não sou só eu. Graças a Deus temos muitas pessoas que nos ajudam nesse capítulo. E em 2019 abrimos um novo espaço, que é só nosso, uma academia que é nossa, que também tivemos a ajuda de muita gente para abrir, mas tivemos a necessidade de ter um espaço que fosse só nosso, para poder dar mais aulas de Jiu-Jitsu, poder fazer as coisas à nossa maneira e não ter que estar
a dar informação ou pedir a quem quer que seja para podermos dar aulas e usarmos o espaço. Então abrimos a nossa academia em 2019, depois estava tudo a correr bem e em março tivemos que encerrar a primeira vez. O que é que a gente sentiu na primeira vez que tivemos que fechar as portas? Foi que antes de fecharmos as portas, tivemos muitas famílias, principalmente das crianças, que tiveram receio, que eles não sabiam o que é que era isto do Covid e o que é que estava por aí a vir, só viam nas notícias que estava a ficar cada vez pior, e então muitas das famílias optaram por tirar os miúdos dos treinos. Nós éramos para ir lutar a Itália, só que como aquilo estava muito grave lá, nós optamos por não ir lutar para também não pôr em causa o nosso trabalho e para as famílias ficarem mais seguras em relação a isso. Então em março tivemos o fecho da academia, tivemos que fechar completamente a academia por causa da pandemia. E o que é que a gente sentiu nessa primeira fase foi que as pessoas estavam com muito medo de tudo. Como o jiu-jitsu requer muito contacto e o espaço também não é assim muito grande, então o pessoal fica lá um bocado amontoado. Então as pessoas tiveram medo. Quando a academia voltou a abrir, as pessoas tiveram medo de voltar no início. Mas depois, com o passar do tempo, eles sentiram que aquilo era uma coisa que lhes fazia falta. Fazia falta estar com pessoas, fazia falta aquela amizade, fazia falta estarem com os amigos, principalmente as crianças. E então, quando voltámos a abrir, tivemos uma explosão enorme de novos atletas e tivemos que abrir mais uma turma. Tivemos que abrir mais uma turma do jiu-jitsu e mais uma pessoa a trabalhar, neste caso. E depois nós estivemos a pensar também que se isso voltasse a fechar, qual seria a outra solução que a gente teria para além do jiu-jitsu? Se a academia voltasse a fechar, voltávamos tudo a estaca zero, principalmente como é que íamos fazer para alimentar as nossas famílias. E nessa altura o meu pai também estava em tratamento, que ele teve uma doença, então ele estava em tratamento e queria vender o negócio dele, que era uma churrasqueira. E então eu pensei que para mim que aquilo não podia cair, era um negócio de família que já existia há muito tempo, e então tentei negociar com ele para ficar lá na churrasqueira, e quando toda a gente estava preocupada em perder o seu trabalho, eu estava à procura de uma pessoa para trabalhar. E então foi engraçado que tinha muitos amigos que estavam no desemprego e eu estava à procura de uma pessoa para trabalhar e consegui arranjar um amigo para trabalhar, de preferência um amigo vegetariano, que é para não comer carne. E foi isso, abrimos um negócio, não percebia nada da alimentação, como podem perceber, só tinha aquela noção daquilo que o meu pai me ensinava, mas não percebo nada. Então também ainda estou aqui desde novembro que a gente abriu, depois também temos que estar sempre a mudar as regras conforme isso vai mudando, conforme a pandemia vai mudando, nós também temos que mudar. E então foi engraçado isto tudo. E o jiu-jitsu também tivemos que voltar a fechar a academia. Hoje em dia estamos a treinar só com o pessoal federado, e o que eu sinto é o pessoal que está parado mais que nunca quer voltar a treinar, quer voltar a estar aquele ambiente normal, aquele ambiente de amizade, aquele ambiente de estar junto das pessoas, sentir o calor das pessoas. Acho que cada vez mais eu sinto isso, as pessoas acho que já estão cansadas de estar em casa, já estão cansadas de estar isoladas e sentem falta dos amigos. É isso que eu estou a sentir ultimamente. Infelizmente só pode treinar o pessoal federado, o pessoal que vai competir, e mesmo nesse pessoal eu vejo desmotivação, porque também não temos o nosso objetivo principal, que é as competições. Estamos parados, não há competição, então também não há um objetivo claro que a gente possa treinar para tal acontecer. E dentro disso também os pais das crianças estão com grande vontade que volte tudo ao normal. Tenho muitas mensagens de pais a pedirem para dar aulas pelo Zoom,
para as crianças estarem em conjunto, todas umas com as outras, e graças aos amigos também que a gente tem, as aulas, o apoio ao estudo continua através do Zoom. Isso, o ensino das crianças nunca parou, por causa deste novo formato do Zoom. O ensino às crianças não parou e é uma forma da gente poder estar junto com eles. Mas acho que a mensagem que eu tenho que deixar aqui é: a gente tem que acreditar naquilo que queremos, porque não estamos sozinhos. Há sempre uma força amiga, uma força maior que nós que vai nos ajudar em tudo. Eu, por exemplo, acho que em tudo que eu fiz teve uma força grande, para além dos amigos que nos ajudaram a construir isto tudo. E graças ao jiu-jitsu, né? Graças às coisas boas que o jiu-jitsu me trouxe, a Young Zealand trouxe-me os amigos da CL, mas como a doutora Sofia disse, foi de coisas más que apareceram coisas boas e grandes. Por isso acho que essa é a mensagem de esperança, esses 10 minutos, neste caso muito reduzidos, mas acho que essa é a mensagem de esperança que a gente tem que deixar. Obrigado, Bruno, pelo teu testemunho. De facto, eu penso que, de acordo com aquilo que ouvimos e percebemos, o que os pais querem não é propriamente voltar ao normal. O que os pais demonstram e os jovens demonstram é que havia um ambiente de família, havia um ambiente de acolhimento. Os miúdos eram acompanhados, eram seguidos, no fundo, eram amados. E isso é essa falta que eles sentem, não é tanto aquilo que voltar à normalidade. Eles sentem esse ambiente e isso foi construído de forma muito simples, através de projetos sociais. Enfim, muitos de nós até conhecem este projeto diretamente, porque também alguns de nós também ajudam e sabem que é um projeto construído com amor, retirando o tempo da família, o tempo daquilo que são o nosso lazer e aquilo que nós gostamos muito de fazer, e isso depois nota-se. As crianças precisam, os jovens precisam, e não precisam de tanto ter um objetivo ou outro, precisam daquele ambiente. E isso eu acho que o Bruno tem vindo a fazer esse trabalho, independentemente da pandemia, que eu acho que aquilo que fica é naturalmente dificultado com a pandemia, mas o que fica é quando as pessoas acreditam e têm de facto essa confiança na relação com os outros, as coisas funcionam e às vezes são coisas simples, como disponibilizar um espaço de treino para as crianças e os jovens poderem estar 1 hora ou 2 no final do tempo de escola. Obrigado, Bruno. Passávamos agora ao Ricardo Moita Santos. O Ricardo é casado e tem 3 filhos, é formado em gestão pelo ISCTE e viveu 16 anos fora de Portugal, em Paris, Barcelona, Tenerife, Madrid e Nova Iorque, onde cumpriu uma carreira internacional de direção em grandes empresas. Mas tudo mudou quando voltou a Portugal em 2016. Passou para o empreendedorismo, fundando as suas próprias empresas e apoiando o crescimento de outras. É dentro deste enquadramento que é a sua ligação atual de diretor-geral da Fratellini, um projeto criado pela Associação Valdacor, que, como penso que toda a gente sabe, é uma IPSS que desde 94 recupera pessoas com dependências. O Ricardo vai partilhar a sua experiência de ajudar a crescer uma pequena empresa em plena pandemia. Ricardo, a palavra é sua, com os nossos agradecimentos. Obrigado, Luís. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço o convite da organização. Eu, quando recebi a chamada da Maria Durão e me falou no convite, retive basicamente 2 ideias-chave, que eram esperança e trabalho em época de pandemia, assim como falar das minhas motivações também neste projeto. E ao acabar a chamada, a verdade é que pensei, bom, se a palavra
que pode caracterizar e estar associada à Fratelline e Val d'Acor, a palavra esperança é sem dúvida uma das mais fortes. E também pensei que em relação ao trabalho em termos de pandemia, bom, e vocês vão ver a seguir porque digo isto, todo o meu trabalho com a Fratelline foi desenvolvido já em pandemia. Portanto, isto deve ser assim fácil. O difícil é poder comprimir em 10 minutos tudo o que eu gostava de dizer para vocês. Já estamos um bocadinho adiantados. O que a pandemia também nos diz que temos de ter sempre algum backup plan, e uma backup plan para manter aqui a audiência atenta. Se não se importarem, vou partilhar aqui uma pequena apresentação. Não é que eu vá fazer uma apresentação, mas as imagens valem 1000 palavras. Eu acho que, se tiver autorização, partilhe aqui esta apresentação. Pode ser, Luís? Claro, claro, claro. Muito bem. Então, basicamente, eu acho que, e vejo o auditório, acho que o que é a Fratelline e o Val d'Acor, e o Luís já recebeu um bocadinho, muitas pessoas estão por dentro do que é a Fratelline e o Val d'Acor. Mas não deixe de dar aqui um pequeno enquadramento e começar por dizer que Fratelline significa irmãozinhos, ou irmãos mais novos. E, no fundo, foi para ajudar os irmãos da Associação Val d'Acor, que é essa IPSS, que, by the way, cumpriu 27 anos esta segunda-feira, portanto está de parabéns. A Associação Val d'Acor, fundada pelo Padre Quintela e por um conjunto de jovens que desenvolvem um trabalho notável na recuperação de pessoas com dependência, que foi por isso que nasceu a Fratelline. Como vocês sabem, as pessoas que fazem o programa de Val d'Acor precisam, para uma completa reinserção na sociedade, ter a possibilidade de ter um trabalho, ter um emprego, para poder ter esse autossustento e essa dignidade para poder fazer uma completa reinserção. Além disso, esse emprego deve ser protegido, pois isso permite ter um acompanhamento terapêutico próximo. E foi com este objetivo principal que, em 2018, a Associação Val d'Acor criou uma empresa, a Remra Oficinas, que desenvolve negócios sustentáveis, entre os quais se encontra o Fratelline. O Fratelline, nós gostamos de pensar que o Fratelline é o bom gelado. E é o bom gelado porquê? Porque, basicamente, pensamos, na nossa modesta opinião e na opinião também dos nossos consumidores, que é organolepticamente uma boa experiência, é um gelado bom para comer. Não sei se é a melhor hora para estar a dizer estas coisas, mas claramente é um bom gelado, mas é um gelado que faz o bem porque tem esse objetivo de poder e dar emprego às pessoas que fazem a recuperação no Val d'Acor. Aqui estamos a ver o nosso mestre gelateiro, o Vladimir, que fez o percurso no Val d'Acor e é quem faz os gelados que alguns de vocês comem e podem deliciar-se com os mesmos. E também porque 100% das receitas que a Remra, a Fratelline neste caso, tem, são para o Val d'Acor. Portanto, por isso o bom gelado. E no fundo é isto, não é? E começo a falar da palavra esperança, é pensar que nós podemos estar a ajudar a dar mais esperança a todo este ecossistema que nós estamos aqui a representar de alguma forma. Bom, eu queria começar por dizer como é que queria estruturar a minha relação com o Fratelline em 3 fases. E a primeira fase é esta, ou seja, literalmente a minha relação com o Fratelline. Eu já conheci o Fratelline de algum evento do Carrinho, nomeadamente nos 25 anos da ordenação do Padre Pedro, também em algum outro evento. Mas a minha relação com o Fratelline nasceu literalmente aí, nesse mapa que está aí ao lado direito, que nasceu na margem do Mar da Galileia. O que é curioso, porque obviamente o Fratelline, nós só temos uma área de distribuição dentro da Grande Lisboa. Como é que a minha relação com o Fratelline nasce na margem do Mar da Galileia? Bom, não é que os gelados estivessem lá, mas coincidiu que no âmbito de um almoço enquadrado numa peregrinação que o Val d'Acor organizou em 2020 à Terra Santa, estamos a falar de final de fevereiro do ano passado, coincidi num almoço com o Padre Pedro Quintela, com a Rita Lima Monteiro e com a Cláudia Marcos, e começámos a falar dos Fratelline, dos desafios. Eu falei também da minha experiência passada nos iogurtes e de alguma forma dissemos, bom, à volta a Portugal nós voltamos a falar. Obviamente que, e aqui o Pedro falou do dia 2 de março, nós chegámos da Terra Santa no dia 2 de março. Exatamente no dia 2 de março, e esta conversa que era para ser tida logo a seguir acabou por prolongar-se, e na verdade foi mais a partir de maio, junho,
que eu e mais alguns amigos do Fratellini, voluntários, criámos o que se chama um bocadinho um advisory board para poder ajudar o que era o negócio do Fratellini a poder ter um business plan e, desculpem, esta está para trás, isto não era para aqui, poder ter um business plan e poder ser executado esse business plan. Começámos a delinear e aqui volta a entrar muito a palavra esperança e o conceito de esperança, porque no fundo nós vínhamos de uma fase em que o Fratellini não vendia nada, estava tudo fechado, pandemia, os eventos tinham acabado, o carrinho não estava presente em lado nenhum, mesmo a produção das pequenas caixas que eram vendidas aos family and friends, que é o que nós costumamos ter, aos amigos que iam pedindo, isso estava parado, mas aquele grupo de pessoas acreditámos que realmente fazia todo sentido relançar a marca. E fazia sentido também fazer algo mais do que continuar só a fazer eventos e a vender a amigos. Tivemos a esperança que realmente isto podia ser e pode vir a ser uma marca a nível nacional e com isso poder, novamente, dar mais empregabilidade, dar mais receitas para o Valdacor, que no fundo é o objetivo último. Esperança também porque sem praticamente vendas investimos na criação de um e-commerce associado ao nosso site e que permite, a Fratellini é das poucas marcas de gelado que permite diretamente no seu site fazer a encomenda das caixas de gelado para cada pessoa poder desfrutar. Esperança porque também, sem ter essas mesmas vendas ainda, investimos em recursos humanos. Neste momento temos uma equipa formada por pessoas que vêm do caminho do Valdacor, mas também pessoas que desenvolvem o seu trabalho ali de uma forma como podiam estar a fazer noutra empresa, voluntários, pessoas do Valdacor. Portanto, é uma equipa muito diversa, mas muito, muito motivada. Este é o exemplo, por exemplo, do site que eu vos dizia, que é claramente algo que para nós muitos nos orgulhou e que também simboliza essa esperança. Eu quero dizer que quando falo nesta esperança também, já agora, porque também sem termos pontos de distribuição, sem termos forma de entregar os gelados, conseguimos ter o apoio do Colégio São Tomás e do São José do Ramalhão, que disponibilizaram as suas instalações para poderem ser pontos de entrega. Quero dizer que esta esperança que eu falo também é uma esperança que não é só um otimismo sem mais, é também baseado numa confiança que realmente isto faz sentido e é com essa confiança e é com essa fé que temos a certeza que vamos no bom caminho e que faz sentido apostar. Já agora, queria só chegar aqui a uma situação que é a terceira fase da minha relação com o Fratellini. Nós já sabíamos que, de alguma forma, este grupo de voluntários estava a fazer um trabalho, mas que era preciso encontrar alguém para poder liderar a equipa. E tentámos, e falámos com algumas pessoas, tentámos trazer alguém para a liderança desta equipa e por algumas razões bastante lógicas não conseguimos encontrar a pessoa. E eu dou por mim a sentir que realmente devia e podia fazer esse passo e poder liderar esta equipa. E já agora uma nota pessoal, isto foi algo que eu pensava e havia aqui quase às vezes um debate entre o Ricardo, pessoa que estava com essa esperança e convencidíssimo que isso era o que fazia, e às vezes o Ricardo, gestor, que dizia, alertava de algumas situações de pegar nesta equipa, nesta situação. Foi alguns momentos, alguns episódios de pensar, mas para mim foi tão evidente que era o passo a dar e disponibilizei-me à direção do Valdacor para poder levar esta equipa e este projeto. Há bocado o Luís dizia que eu trabalhei em grandes empresas a nível internacional. Eu acho que a Fratellini e a Remera deve ser a maior empresa que eu já trabalhei, sinceramente. Mas bom, portanto, aí é quando eu passo da segunda fase, que era uma certa implicação dentro do que era esse advisory board, para um compromisso com a Fratellini. E pus aqui uma imagem que uma vez um chefe meu disse que para mim é a melhor definição entre a diferença entre compromisso e implicação, e é esta imagem. Seguramente, se vocês pensarem num prato de bacon e ovos, e se perguntarem à galinha e ao porco,
a galinha está claramente implicada neste prato, porque dá os ovos, mas o porco está definitivamente comprometido quando está neste prato. Mas bom, voltando um bocadinho aqui à situação do Fratellini, o que é que eu queria partilhar com vocês? A partir de novembro, portanto, assumo um bocadinho a liderança desta equipa e o que é que nós deparámos em novembro? Bom, em novembro, dezembro, as vendas dos lados estão em baixo. O que é que nós podemos fazer? Bom, há que ser criativo, há que buscar formas alternativas e começamos a fazer campanhas de poder oferecer o bom gelado a quem mais gosta no Natal. As vendas com os consumidores ainda temos uma base pequena. Bom, então o que é que nós fazemos? Fazemos ações com empresas para poder aumentar a base de apoio e de registros na nossa conta. E tem sido um bocadinho este o caminho que nós fazemos à medida que temos algumas dificuldades e vemos que as coisas não funcionam, buscar caminhos alternativos e poder realmente pôr o bom gelado na casa do maior número de consumidores possível, porque não nos podemos esquecer do objetivo final. Portanto, basicamente, o que eu gostava também de dizer aqui era, estamos em janeiro, voltamos a entrar com confinamento, é um problema? Não é um problema, vamos arranjar formas e nesta fase o que estamos a promover é ofereça o bom gelado ao seu colaborador no confinamento ou receba um miminho em casa através do Fratellini. Portanto, no fundo, o que nós podemos pensar é, quando há aquela expressão de a vida dá-nos limões, eu faço uma limonada, nós estamos a pensar aqui na Fratellini, Deus dá-nos limões e nós fazemos o sorvete de Fratellini. Vou acabando um bocadinho dizendo que, obviamente, o mais importante neste projeto são as pessoas. São as pessoas, esta é parte da nossa equipa e aqui nesta equipa estão pessoas que vêm do Valdacor, pessoas voluntárias, uma mescla de gente, mas todas com muito compromisso e com muita vontade de fazer as coisas bem feitas para podermos realmente ajudar o Valdacor a cumprir bem a sua missão. E não posso deixar também de convidar-vos a poderem entrar, aqui é a parte comercial, desculpem, mas poderem entrar no site da Fratellini, registarem-se, pedirem o gelado. Estamos na época de Quaresma, mas domingo não é dia de penitência, portanto, se entre hoje e amanhã pedirem o vosso gelado, podem receber na sexta-feira e poderem desfrutar do bom gelado no domingo. Também para alguma empresa que nos queira apoiar, deixo aqui o contacto. Termino reforçando um bocadinho que não trabalhei em melhor empresa que esta e agradecer a oportunidade que tenho de poder testemunhar. Obrigado. Obrigado, Ricardo. De facto, eu quando fiz a apresentação do Ricardo disse, mas tudo mudou quando voltou para Portugal em 2016 e, portanto, enfim, as grandes empresas têm de facto dimensão física, e económica e financeira e comercial, eventualmente, mas há outras grandes empresas, como o Ricardo disse, que de facto são grandes na entrega, são grandes na generosidade, são grandes naquilo que é um conceito que se vê muito pouco em Portugal e no mundo, que é fazer boas empresas. Empresas não só que olham para o lucro, mas sobretudo as empresas que olham para aquilo que é essencial na vida e, neste caso, destina-se, é um negócio que se destina a apoiar um projeto social. E com isso dá-se emprego, permite-se a criação de muitos apoios voluntários e reabilitam-se as pessoas, dando-lhes oportunidades de trabalho depois da sua recuperação. Eu diria que é o melhor exemplo de esperança, como dizia o Ricardo, esperança na confiança. Muito obrigado, Ricardo. Excelente exemplo. Por último, vamos ouvir a Maria Arriaga e Cunha. Estudou no Instituto Superior de Agronomia, primeiro Arquitetura Paisagística e depois Agronomia, e foi durante o Erasmus que fez na Dinamarca em 2013 que lhe nasceu o sonho de ter um negócio de produção de leite e queijo. 5 anos depois, cumpriu esse propósito ao criar uma empresa de produção de laticínios que se chama I'm Cheese.
A Maria vai contar-nos um pouco da sua experiência de empresária de uma pequena empresa, particularmente vulnerável nestes tempos de pandemia. Maria, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, queria agradecer à Maria Durão o convite, também porque isto ajuda a olhar tudo o que se passou e desde o início da empresa em perspectiva. Portanto, vou contar um bocadinho rapidamente o que é que foi o percurso desde o início. Esta ideia, este sonho, surge de um ímpeto meu, portanto, de uma espécie de vocação que sempre tive para esta área. Portanto, desde que me cruzei com o assunto, que me sinto atraída por ele. Portanto, é uma coisa que, enfim, foi acontecendo e também eu fui procurando. Portanto, foi um caminho destes 5 anos, portanto, que se foi solidificando. Não pareceu haver grandes dúvidas na sua concretização. Portanto, parecia tudo muito natural e pronto. E comecei a fazer a empresa. Enfim, quando comecei, antes de começar, tive a plena noção de que era um bocado loucura tudo. Fazer uma empresa, começar uma empresa sozinha na área alimentar, sem experiência, e, portanto, com esta completamente sozinha. Portanto, hoje em dia, com as exigências que há legais, a área alimentar é completamente escrutinada, portanto, o trabalho que dá, a elaboração do queijo, o volume que é preciso ter para ser rentável. Portanto, eu tinha noção de que era um bocadinho loucura, mas eu tinha visto vários exemplos de fora de Portugal e pessoas variadas que tinham feito isto. Portanto, tinham-se metido ao trabalho e conseguiram ter negócios rentáveis. Portanto, o produto é um produto de qualidade, supostamente, portanto o preço é alto, enfim, o negócio tem pernas para andar, mas era um trabalho louco. Entretanto, arranjei uma sócia que pronto, parecia uma parceira de caminho para que dividíssemos o trabalho e não fosse tão difícil e tão impossível. Só que, pronto, na verdade não correu bem a minha sociedade com ela. Ela não percebeu claramente que era uma loucura de trabalho, portanto, enfim, não nos demos bem, infelizmente, e portanto ela saiu e então eu fiquei sozinha e já tinha começado, portanto eu já tinha feito os investimentos, já estava com um produto lançado e já tinha dívidas e portanto tinha um bocado a sensação de que caminhava alegremente para um abismo do qual não conseguia sair, porque se saísse, depois tinha que resolver uma dívida e um problema, não é? Portanto, fiquei num estado de stress e de trabalho e de como se não tivesse saída, estava encurralada e tinha que continuar neste caminho para o abismo. E pronto, isto coincidiu com uma fase em que, também por causa do volume de trabalho, eu me afastei das coisas do CEL e da escola de comunidade, que tanto me pacificam, não é? Me pacificavam. E, portanto, tudo começou a entrar em caos também na minha vida, porque eu não tinha tempo para nada, eu não conseguia sair daquilo e já não conseguia olhar para a vida com a calma de vida. E pronto, e no fundo eu tinha a sensação de que eu tinha que fazer tudo. Eu não tinha empregados, eu não tinha apoio, não tinha sequer um sócio ou uma sócia, portanto, tudo dependia de mim e eu ia respondendo. E pronto, e a certa altura, precisamente graças ao Covid, eu estava à espera da Bé, estava de 9 meses, além de tudo mais, estava à espera da Bé. Portanto, cheguei à fase do Covid e
pronto, na verdade foi para mim o Covid veio como uma bênção, porque eu estava num loop de trabalho e de coisas para fazer que não me permitia parar. E, portanto, houve um confinamento, os meus clientes fecharam de um dia para o outro, dos maiores, portanto, de repente não tinha, o negócio tinha parado, no dia 13 de março, todos me disseram não queremos mais, e eu, na verdade, fiquei contente, porque estava grávida de 9 meses, podia ter um tempo de calma que não tinha tido, e tive a sensação durante esse tempo de que estava claramente a viver a minha vida mal, estava num stress e numa loucura e numa portanto, uma sensação de que eu tinha que resolver a minha vida sozinha, que me estava a deixar mal. E aproveitei não, aconteceu que nesse momento de que tudo parou, eu pedi ajuda a Deus, não porque estava o meu negócio a correr mal, mas porque percebi que estava a achar que ia resolver o problema sozinha. E pronto, recomecei a rezar e recomecei a minha sensação de que eu sozinha não consigo, não faço nada. Portanto, pronto. E o que é que aconteceu? Várias coisas se sucederam como demonstrações de que não sou eu que faço o meu negócio. Portanto, em maio, pleno confinamento não, mas já no Covid avançado, eu tinha perdido alguns clientes que entretanto tinham fechado, e houve uma senhora da Sonai que tinha, por acaso, provado o meu queijo num fim de semana de férias na Comporta, onde o meu queijo está à venda. Ela provou e gostou imenso e, portanto, quis que eu começasse a vender para o continente, e até numa dimensão interessante e com um preço interessante, portanto, aquele medo que eu tinha das grandes superfícies não se constatou, portanto, ela conseguiu manter o preço que eu queria, tudo. Pronto. E isto foi um acaso que eu não fiz absolutamente nada, eu simplesmente disse que sim. Ela telefonou-me e eu disse que sim, não andei atrás dela, não procurei. Depois, mais tarde, houve uma altura, mais ou menos em setembro, outubro, que o negócio tinha outra vez recomeçado, mas estava ali a precisar de um extra, quer dizer, estava ali, não sabia bem como é que havia de aumentar a produção, as vendas, porque o Covid estava a deixar a coisa um bocado estagnada. E então estava a minha manhã solitária a fazer queijo, a pensar num rapaz que eu tinha conhecido em Itália, aliás, num estágio que eu tinha feito em Itália para aprender a fazer mozzarella, que esse rapaz poderia talvez ter interesse em fazer mozzarella em Portugal, assim uma ideia que eu estava a ter, tipo, do nada, talvez vou-lhe ligar, se calhar, e nesse momento telefonou uma pessoa que disse assim: este rapaz, este italiano chama-se Guido, e este rapaz que me telefonou disse: estou-te a ligar porque uma amiga minha, que é amiga do Guido, falou-me de ti porque fazes mozzarella. E eu nem percebi, até lhe respondi, mas quem é que disse? O Guido disse-te? Como é que eu estava a pensar no Guido e de repente o Guido tinha-lhe dito que, pronto, uma coincidência absoluta, e aparentemente há uma hipótese de que possamos fazer mozzarella em Portugal, e a quantidade que eu queria, na escala que eu queria, pronto. Também uma coisa que eu absolutamente não controlei, nem fiz nada. Até pensei em fazer, mas não fiz nada. Pronto. Depois, pronto, agora esta semana houve uma pequena graça, mas que, enfim, tem alguma graça. A telenovela da SIC, que surgiu agora há 2 semanas, mais ou menos, tem o tema principal é uma história de amor entre uma rapariga que faz queijo, portanto, é uma queijaria. E pronto, isto é uma coincidência grande e cómico. E entretanto, a pessoa que me está a tratar das redes sociais conseguiu o contacto de uma pessoa que conhece essa rapariga, essa atriz, e portanto a atriz publicou na rede dela que a minha marca, pronto.
são tudo coisas para dizer. As coisas grandes que acontecem, as coisas que acontecem que levam o negócio para a frente, não sou eu que as controlo, isso é absoluto. Pronto, a semana passada, pronto, eu tenho andado muito, quero por alguém, mas depois não surge, mas depois a pessoa que surge vai-se embora, mas depois é uma estagiária, depois a estagiária vai-se embora, e depois não pode ser a tempo inteiro, porque não há vendas para que seja uma pessoa a tempo inteiro, portanto, nisto. E depois estou sozinha em Setúbal, não conheço ninguém, pronto. E tem sido uma dificuldade. E a semana passada eu lembrei-me, estupidamente não tinha lembrado ainda, mas pronto, lembrei-me de repente que poderia ligar às irmãs de Setúbal, de Madre Teresa, e perguntar se elas conheciam alguém que quisesse trabalhar, assim, part-time, ou alguém que precisasse de emprego. E não estava nada à espera que elas me dissessem que conheciam alguém, mas a irmã respondeu muito, muito calma, muito, sim, vou ver, vou escrever aqui o seu nome, o seu contacto, está bem, eu vou ver. Pensei, pronto, nunca mais diz nada, nunca mais vou arranjar ninguém. E liga-me, não me liga, liga-me uma rapariga a dizer que vem da parte da irmã, foi lá, e entretanto veio, pronto, também começou a trabalhar. E isto para mim é um milagre, porque eu não consigo arranjar ninguém há 2 anos e de repente já está a trabalhar uma pessoa que veio através das irmãs. Pronto, acho que já está na altura de me calar. Queria só dizer aqui que pronto, já acho que passei a ideia de que não sou eu que levo o negócio para a frente, nem consigo sozinha de todo. Mas houve uma frase que este ano me ficou bastante na cabeça, que até associei a uma fotografia que entretanto me tiraram a fazer queijo, que é uma fotografia em que eu estou a cortar a coalhada, e a frase era: somos instrumento de um milagre. E realmente tudo no dia a dia, eu percebo isso a fazer o queijo, que em último caso a minha motivação, a minha força eventual, a minha capacidade eventual parte de outra pessoa, não é? Outra coisa, e também o próprio queijo, portanto o leite, se transforma em queijo milagrosamente, misteriosamente. Não sou eu que transformo o leite em queijo. Há um processo que todo ele é mistério. Portanto, eu posso pôr lá o coalho, eu ponho lá o coalho, mas o leite tornar-se queijo é um milagre. E também, pronto, a minha existência enquanto a minha motivação não é óbvia, não é? Pronto, era isto que eu queria dizer. E obrigada. Obrigado nós, Maria. Este testemunho com que terminamos o encontro de hoje tem muito a ver, tem tudo a ver com aquilo que dizíamos no início, e que é confiar no caminho, e esta relação de confiança é que é a resposta cristã, como a Maria dizia, àquilo que são, que é a realidade e as dificuldades da vida. Isto é, temos de acreditar, temos de confiar e ter a certeza de que se dermos aquilo que de mais puro existe em nós, no trabalho e na nossa vida, nós vamos ter com certeza os resultados. Não sabemos exatamente quando, nem porquê, nem em que circunstâncias, mas de facto o que é importante, e o exemplo da Maria ao lado de todos os outros marca bem isso, é nunca desistir, acreditarmos sempre e termos esperança. E a esperança é fundamental para o homem, é fundamental para a sua relação com os outros, é fundamental para a sua nova maneira de olhar o mundo e olhar os outros. Foram testemunhos extraordinários, todos muito simples, muito
ligados ao dia-a-dia, ao nosso dia-a-dia, à nossa realidade social, profissional, familiar, mas muito verdadeiros e muito fortes. Eu penso que concordam comigo, tivemos testemunhos, todos os testemunhos foram excelentes e fortes, e todos eles refletiram aquilo que há de melhor na iniciativa e na vontade do homem, que é a construção de projetos e a construção de uma vida com sentido. Eu acho que isto é muito importante e que fica nesta hora e picos que nós tivemos aqui, muito interessante, foi muito bom para mim, foi uma honra para mim acompanhar este encontro, agradeço a todos, espero que também tenham gostado e que de facto saiamos daqui com ainda mais esperança, ainda mais força para vivermos a nossa vida com sentido. Despeço-me de todos, muito obrigado, em particular aos participantes, aqueles que testemunharam as suas maravilhosas experiências. Muito obrigado. Boa noite.